Acho que eu nem sei mais como que grava vídeo. Fazem meses que eu não apareço aqui no canal, mas eu resolvi voltar a gravar vídeos e hoje eu vou contar pra vocês o que eu andei aprontando nesses últimos meses, como que evoluiu a minha magia, as minhas práticas e talvez contar um pouco mais sobre os motivos do meu sumiço. Oi almas, eu sou Amanda Carvalho, a bruxa espiritualista aqui no YouTube e em outras redes sociais. Bom, depois de vários meses sem gravar vídeo aqui pro canal, eu finalmente resolvi voltar. Não sei se eu vou conseguir gravar vídeos toda semana, mas eu estabeleci uma meta que a partir de fevereiro de 2025 eu quero tentar gravar pelo menos um vídeo por semana. Talvez vai ser vídeo divinatório, mesclando conteúdos, enfim, quero ver se eu consigo gravar até 2 vídeos por semana, porque eu adoro gravar vídeos divinatórios para vocês. Queria muito gravar um vídeo de previsão para 2025, numa tiragem geral, mas ainda estou pensando sobre isso, porque ainda tem muita coisa acontecendo aqui na minha cabeça. No vídeo anterior do canal, que já faz meses que eu gravei, eu contei um pouco para vocês os motivos, né, que me levaram a dar uma pausa nas gravações. Só que eu queria entrar em um pouco mais de detalhes nesse vídeo. Eu vou tentar fazer um vídeo que não seja muito longo, mas vocês já me conhecem, sabem que eu gosto de falar bastante. Antes de mais nada também, eu queria muito agradecer, muita gratidão mesmo, porque eu achei que nesses meses que eu ia ficar sem gravar conteúdo, que o meu canal ia perder seguidor, que eu ia ter o meu conteúdo muito prejudicado, né? A minha frequência de views ia ser prejudicada por conta, né, de eu ter ficado meses aí sem publicar nada. E o movimento que aconteceu, na verdade, foi o contrário. Os vídeos mais antigos do canal, alguns deles começaram a passar de 1.000, 2.000 views. E eu fiquei muito contente de ver que semana ou outra apareciam novos seguidores. Eu ainda não consegui, o canal existe há mais de 2 anos, eu ainda não consegui chegar a 1.000 inscritos, mas eu acredito que parte desse fato é minha culpa, porque eu sempre tive muita dificuldade de ter uma constância no canal e agora eu sei o motivo. Eu estava muito relutante de trazer esse tema, mas no último vídeo que eu coloquei aqui, eu tinha comentado um pouco sobre os motivos pelos quais eu estava bastante insegura de publicar conteúdos aqui na internet, e eu vou tentar retomar um pouco para quem, enfim, não viu aquele vídeo e tentar contar um pouco mais de detalhes o que estava passando na minha cabeça na época. E algumas dessas coisas ainda perduram, mas eu acho que eu já estou bem melhor. Combinado também a minha saúde mental, né? Eu acredito que a minha saúde mental, ela foi um fator, assim, muito decisivo que me fez não criar conteúdo por muito tempo, porque eu precisava realmente colocar minha cabeça no lugar. Parte dessa minha questão com a saúde mental que também me colocou muito em questionamento a minha crença, a minha forma de cultuar minhas divindades, a minha magia, a minha espiritualidade como um todo. Eu passei por uma crise existencial no final do ano, que me fez rever muitos conceitos e muitas coisas, e também trabalhar um pouco mais a minha autoconfiança nesse sentido. Eu tive sempre muita dificuldade no meio da bruxaria de conseguir enxergar aonde a minha prática se encaixava, né? No geral, eu sempre me entendia como uma pessoa que acreditava em algo maior, né? Mas quando eu era mais nova, eu sabia assim, eu acredito... Primeiro eu tive uma criação cristã, né? Então eu acreditava em Deus, mas eu não sabia o que mais além disso eu acreditava. Mas eu sabia que tinha mais coisas, eu só não tinha nome para elas. E aí toda aquela história que eu entrei na Wicca, já contei isso aqui inúmeras vezes no canal, não vou ficar repetindo. Participei da Wicca, descobri a deusa, e aí foi um boom assim na minha cabeça, né? Porque eu entendi que a minha espiritualidade, ela era muito maior do que eu achava que ela era, e aquilo fez total sentido pra mim na época. Depois, eu tive a fase onde a crença wicana, ela não me cabia mais. Eu precisava expandir a minha mente, os meus horizontes, só que nessa mesma época, né, que eu expandi meus horizontes, eu exatamente não sei
aonde o processo começou. Enfim, a minha catarse pessoal começou e o processo de obsessão terminou, mas foi exatamente na mesma época que eu passei por um processo, iniciei um processo, na verdade, de obsessão espiritual complexa e profunda, bizarra. Também já dei uma pincelada sobre isso aqui no canal, e esse também nem é a pauta desse vídeo, mas só para contextualizar vocês, que justamente nessa época que a minha visão sobre o que era magia, o que era espiritualidade, deu uma expandida. Nessa época eu expandi o meu leque de crenças para entender que, além do paganismo, né, além de uma visão de magia, de conexão com a natureza, da deusa, do deus, dos ciclos das fases lunares combinadas a uma série de outros fatores, nos cristais, nos elementais, a minha crença ela também acabou se expandindo para uma visão que englobava crenças espíritas e espiritualistas. Por exemplo, a crença em mentores, em colônias espirituais, porque, enfim, eu não tinha muito essa visão na Wicca e sempre me perguntava sobre o plano espiritual e as suas nuances e complexidades, né? E como que isso se conectava com o todo. Então eu acabei me aprofundando nesse tempo também sobre conhecimentos de orixás, até porque também eu comecei a cultuar meus guias. Só que chegou um momento que eu comecei a, obviamente, criei o canal nesse meio tempo, porque eu entendia que eu precisava compartilhar esse conhecimento e esses estudos com outras pessoas. Só que quando eu comecei o meu canal, ele nem tinha ainda um viés muito forte na bruxaria. Quem me acompanha há mais tempo se lembra que o meu canal se chamava E-Espiritualidade, porque eu entendia que a espiritualidade universal era a única coisa que me cabia, porque eu tinha dado uma pausa nas minhas práticas mágicas e eu ainda não sabia como que eu reencaixava elas nessa minha nova visão de mundo, né? Porque eu acreditava acredito, né, em extraterrestres, mas eu também não deixei de acreditar em anjos e arcanjos, mas eu também já tinha incorporado ali uma crença e um entendimento dos meus guias, guardiões. Só que hoje, né, todas essas egrégoras, elas estão vinculadas a visões religiosas, como se esses seres, né, eles não pudessem coexistir em níveis vibracionais diferentes no mesmo planeta, numa mesma egrégora planetária, né? A sensação que eu tinha é que eram visões de mundo muito diferentes, apesar de na minha cabeça, né, elas terem um sentido conectadas, mas eu não sabia, assim, como que eu passava essa visão para as pessoas sem confundir a cabeça das pessoas, porque muitas vezes eu também me confundia, né? Quando a gente pega conteúdos na internet de pessoas que estão dentro de religiões específicas, parece que nada mais pode coexistir, como se só aquilo fosse verdade. E na minha visão, né, depois de ter lido bastante, de ter estudado muito, tudo que tem nas religiões são pequenas partes, pequenas verdades, na verdade, de uma teia muito maior. Então, elas não se excluem, elas são visões de mundo que se complementam. Eu entendi também que a magia, né, depois de fazer algumas regressões, de analisar vidas passadas minhas, eu entendia que a magia, ela fazia parte do meu ser, né? Eu não podia tratar a minha espiritualidade de uma forma apartada da minha visão de magia e bruxaria. E entendendo, né, até então, sem me intoxicar pelos conteúdos da comunidade bruxa e ocultista das outras redes sociais, do Teco, do YouTube, enfim, eu entendia que, assim, bom, eu sempre aprendi, né, que a bruxaria, ela é livre. A bruxaria não é uma religião, ela é um ofício. E dentro da bruxaria, uma maga, uma sacerdotisa, uma bruxa, ela pode acreditar no que ela quiser. Inclusive, tem bruxas que não acreditam na deusa, por exemplo, não tem práticas devocionais. E eu também aprendi que tem muitas coisas hoje que são ditas serem da bruxaria, mas que são todas importadas da Wicca, que é uma visão neopagã muito mais moderna. As práticas, por exemplo, mais ancestrais de bruxaria, muitas delas não englobam, por exemplo, alguns entendimentos sobre a lei do retorno, sobre, né, lei do retorno, karma, a mesma coisa.
E aí minha cabeça começou a dar um nó. Tipo assim, como que eu consigo me ressignificar dentro de tudo? E a minha intuição gritando, né? Eu nunca consegui, eu sempre tive muita dificuldade dentro da bruxaria, e essa era uma das coisas que me incomodava, que eu gosto de magia cerimonial, ou seja, eu gosto de ter um altar, eu gosto de ordem quando eu faço as minhas magias, mas a minha intuição, ela sempre vai falar mais alto. E eu nunca conseguia me conectar profundamente em rituais muito decorados, né? Quando eu estava na Wicca, por exemplo, muitos rituais na Wicca, eles são elaborados já previamente antes do ritual, então as palavras para mim ficavam muito engessadas, né? Eu tinha que decorar, eu tinha que memorizar certas coisas que parecia que me desconectava da minha verdadeira essência. Era uma sensação que me incomodava bastante. E aí eu percebi que eu sou muito mais da intuição. Eu estudo a base, por exemplo, velas, as cores, os cristais, as ervas, mas na hora de fazer os encantamentos, né, as palavras cantadas ali naquele ritual, eu gosto de deixar fluir no momento. Tanto que tem muito ritual que eu faço que é lindo, e aí depois eu falo, caramba, eu não tenho como reescrever aquelas palavras porque elas vieram no calor da emoção naquele momento e elas se esvaeceram no tempo. Então eu acabo anotando no meu grimório depois um geralzão, sabendo que a próxima vez que eu for performar aquele ritual, eu vou ter que deixar naquele momento quais palavras aí a minha intuição, a minha essência vai trazer à tona ali para eu poder fazer acontecer aquela magia, aquele feitiço, né? E além dessa questão da intuição, né, que sempre foi uma questão, quando eu me deparei, por exemplo, com o conceito de magia do caos, eu fiquei pensando, poxa, a princípio parece que eu tenho ali todos os elementos, né, da magia do caos. Será que eu sou uma bruxa do caos, então? Mas, quando eu fui entender o que era a magia do caos no nível mais profundo, eu falei, não sou, porque as bruxas, em geral, não só bruxas do caos, não, a grande maioria, tá, gente? Aqui eu tô generalizando, mas elas não acreditam em karma. E isso era uma coisa que eu ainda trago dentro de mim, até dos ensinamentos da Wicca e do hinduísmo também, da Umbanda. Eu acredito em karma, eu acredito muito em karma. E os meus guias e o meu próprio processo de obsessão espiritual estava muito relacionado a processos kármicos, então eu não consigo desconstruir esse conceito dentro de mim. E nessa mesma época que eu estava tendo esses questionamentos, eu também já me entendia também como uma pessoa espiritualista e universalista, ou seja, sem religião, os famigerados espiritualistas livres, que eu sei que tem muita gente também que não gosta, acha que ser espiritualista livre é não ter disciplina. Eu não consigo aceitar nenhuma regra, então por isso eu vou com tudo, e não é bem assim, muito pelo contrário. Acho que a disciplina, quando você tem uma espiritualidade universal, ela precisa ser muito forte, senão você se perde no caminho. Fica com o complexo de Deus e vira uma dessas pessoas aí que acha que, enfim, incorpora e canaliza qualquer pessoa, tudo que já existiu, né? E aí vira palhaçada, perde o respeito, perde-se o respeito pela visão espiritual e a gente acaba virando chacota. Não é esse o ponto, mas, ao mesmo tempo, eu queria encaixar a bruxaria nessa visão e eu comecei a me consumir muito pelos conteúdos das redes sociais. E aí eu percebi uma coisa que eu não sei quem é aí da comunidade se vai concordar ou não de mim, e não tem problema se discordar, essa é a minha opinião, essa é a minha visão, que a comunidade da bruxaria deveria ser uma comunidade de mente aberta, né? Acho que de todas as crenças, de todos os sistemas, deveria ser a que tenha mais mente aberta, porque, como eu falei, a bruxaria não é uma religião. Ela é um ofício que não está presa a um dogma nenhum. No entanto, a gente vê na comunidade o movimento reverso, né? Quanto mais diferente uma bruxa é, mais rechaçada ela é. É quase como se a gente sofresse uma inquisição pela própria comunidade. Isso é muito triste. E eu comecei a ver outros criadores de conteúdo da comunidade desacreditando tudo que eu acredito como uma espiritualista universalista, e eu comecei a duvidar das minhas próprias práticas,
né? Eu comentei no vídeo anterior que eu tava com muito receio do hate, e essa foi a origem desse medo, porque eu entendia que assim, poxa, se tá todo mundo na comunidade, porque por mais que no meu conteúdo não tenha vídeo só sobre bruxaria, principalmente os conteúdos mais antigos, eu também falo sobre viagem astral, também falo sobre uma visão espiritualista, ufologia, é um tema que eu gosto bastante, só que o meu rótulo principal ainda é bruxa, porque eu me entendo como bruxa. Só que quando o algoritmo pega essa palavra bruxa, coloca, né, no mesmo balaio que toda a outra comunidade que está falando e dizendo o oposto das coisas que eu acredito. Como que eu consigo driblar isso e o medo do hate? Porque eu estava passando por uma fase onde eu estava me sabotando muito em relação às minhas crenças, às minhas práticas, né? Batalhando com questões da minha saúde mental, com medo de de não ser validada, né? Todas aquelas questões que mulheres já sabem. E aí minha mente entrou em pane, porque eu congelei, eu travei. Toda vez que eu pegava o celular, que eu sentava na frente da câmera, eu não conseguia gravar um vídeo, né? Na verdade, muitas vezes eu nem tentava. Eu pensava já em criar um conteúdo, algumas pautas vinham à minha mente e logo eu desistia, porque eu tinha justamente esse medo, né, de que se eu fosse trazer aqui pro canal a minha verdadeira essência, as pessoas iam ler bruxa, espiritualista universal, falar, não, tem alguma coisa errada. Tudo que essa menina tá falando não faz o menor sentido. Só que, em contrapartida, eu também estava passando por questões da minha saúde mental, que no final do ano eu precisei buscar ajuda neuropsicológica, passei por toda uma avaliação, né, e recebi um diagnóstico. Eu ainda não sei se eu tô pronta para compartilhar esse diagnóstico aqui, mas eu recebi um laudo, né, que encaixou muita coisa do meu receio, do meu medo, né, do meu isolamento também, porque eu sou uma pessoa que me isolo muito, e aí tudo se encaixou e eu falei, caramba, toda a minha crise existencial, as minhas crises também psicológicas que eu tava tendo, ainda tenho, e a minha dificuldade de ter constância no canal, de não conseguir ter energia muitas vezes para ficar criando conteúdo, vários conteúdos toda semana, igual eu fazia antes. Vocês não têm noção a quantidade de energia que me consumia quando eu gravava aqui 3 vídeos por semana, né? Teve uma época que eu fazia vídeo divinatório de segunda, fazia live de quarta-feira e fazia vídeos de conteúdos gerais na sexta. Isso era uma energia que me consumia que vocês não têm nem ideia. E conforme o canal foi crescendo de pouquinho em pouquinho, não que o meu canal seja grande, tá bem longe disso, é super pequenininho, mas em comparação ao primeiro vídeo do canal e a hoje, né, eu tenho mais gente interagindo, mais gente comentando, tudo isso foi me engatilhando de um jeito que eu falei, eu preciso de um tempo. Por isso que eu gravei aquele vídeo no ano passado, alguns meses atrás. Precisei desse tempo para colocar minha mente em ordem, reformular minha espiritualidade, reformular minha forma de praticar. Eu tentei, inclusive, no ano passado, gravar um vídeo aqui falando sobre as minhas práticas espirituais, né? Como que é a minha prática, como que é ser bruxa espiritualista. Só que eu ainda não tô satisfeita com esse vídeo. Eu acho que esse vídeo, ele ainda tá muito raso em relação a como realmente as minhas práticas funcionam. Eu talvez ainda possa elaborar isso para vocês, se vocês tiverem curiosidade de saber hoje como que minhas práticas funcionam, deixem aqui nos comentários. Se vocês têm interesse, como que eu lido com o meu altar, como que eu lido com os dias da semana, com os sabás e as dás, se eu tô celebrando todos, faz sentido para mim, né? Eu tô reformulando um calendário litúrgico que faça sentido para mim. Como que eu lido, por exemplo, com poções, feitiços, encantamentos, quais são as regras que eu sigo dentro das minhas práticas, mesmo sendo uma pessoa espiritualista universalista, eu tenho os meus próprios, eu tenho regras, eu tenho âncoras de ensinamentos e filosofias que eu coloco como nortes na minha vida, que hoje, né, muitas pessoas podem falar que, isso é muito cristão, isso aqui é coisa de não sei o quê. Eu não olho sob uma ótica religiosa, né, eu entendo o universo como
O universo não tem religião, quem precisa da religião é o homem, e eu entendo que muitos seres ao longo das eras, muitos avatares, né, entendendo que a humanidade ainda não estava pronta para uma visão de mundo fraterna e universal, usaram das religiões como uma forma de passar o amor, passar a verdade, né? Por mais que algumas verdades sejam relativas, existem outras que são fundamentais. Não vou dizer que elas são imutáveis, mas elas apenas são, quer você acredite nelas ou não. A religião foi um meio, ainda é um meio para muita coisa, para muito trabalho espiritual ser feito, mas todo esse movimento de pessoas desgarradas de visões religiosas, mas que ainda assim possuem uma religiosidade muito verdadeira e muito bonita, para mim já é esse movimento de que um dia, quem sabe, a gente não precisa depender mais de dogmas específicos e egrégoras que atuam na nossa visão de formas apartadas, mas que no plano astral elas se complementam, né? Então, se de repente você tem interesse aí de saber como que eu lido com tudo isso hoje, me deixa nos comentários que eu posso gravar um vídeo falando sobre. Mas, em resumo, era isso que eu queria passar para vocês. Eu quero agora, né, sem tantos medos como eu estava naquele último vídeo que eu fiz, com a cabeça mais em paz, com o coração mais em paz, né, até pensei em reformular o nome do canal, mas eu entendo que bruxa espiritualista ainda traduz quem eu sou, traduz como eu enxergo o mundo, como eu lido com a minha espiritualidade de uma forma geral. Quero trazer sem medo de hate, enfim, acho que a gente tem que ser gentil mesmo quando a gente discorda, mesmo você que gosta do meu conteúdo, eu acho que é importante você questionar tudo que eu falo aqui. Eu não sou dona da verdade, tô bem longe de ser isso, mas mesmo quem discorda, eu espero que discorde com gentileza, não tem por que também a gente, né, fazer comentários odiosos, mas eu sei que em algum momento eles virão, porque a internet tá cheia dessas pessoas, mas eu sei que é uma coisa hoje que eu preciso aprender a lidar, porque a minha espiritualidade já estava me cobrando de voltar com o canal, porque tem pessoas aí do outro lado na tela que talvez pensam como eu, né, e também estão perdidas. Enfim, precisam ouvir o que eu tenho a dizer para também ganhar inspiração, força e ancoramento, de certa forma, né? Para praticar sua própria espiritualidade sem medo de ser feliz. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Gratidão por ter ficado até aqui. Eu ainda tô organizando quais serão as pautas da semana, mas eu quero ver se eu trago um vídeo divinatório para vocês, com previsões para 2025. E eu já tenho mais ou menos em mente qual vai ser o próximo vídeo de conteúdo que eu quero trazer aqui, que vai abrir um leque para muita coisa que eu venho vivenciado nos últimos tempos. É um conteúdo muito diferente, então eu já até tenho um roteiro dele pronto. Eu espero de verdade que eu consiga passar para vocês todo esse ensinamento de uma forma clara e que vocês gostem dos novos rumos aí que esse canal vai tomar, tá bom? Gratidão mais uma vez. Beijos de luz e até a próxima. Tchau!